Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. No decorrer dessa semana eu assisti um dos filmes mais aguardados de todos os tempos, Os Vingadores Guerra Infinita, a terceira parte da história dos Vingadores, que juntou 10 anos de história nesses quase 20 filmes que o universo cinematográfico da Marvel já trouxe pra gente que é fã de quadrinhos. E eu devo admitir que quando eu saí da sala de cinema eu já corri pra casa, já fiz minha crítica, adorei o filme. E o filme só cresce no meu conceito. Desde que eu assisti eu não consigo parar de pensar no filme. Eu já tive vontade até de assistir de novo ontem, mas eu tava sem tempo. Mas com certeza nesse final de semana eu vou tentar assistir de novo. E quem ainda não viu minha crítica sem spoilers, eu vou deixar aqui no canto. Quem não quer ter spoilers a respeito do filme, não assiste esse vídeo. Deixe pra assistir depois que você tiver visto o filme, porque tem muitas coisas que podem estragar a sua experiência. E só não esquecendo, eu tô fazendo sorteio em parceria com a Piticas do Vale Sul. Basta seguir 3 passos bem simples para você concorrer a uma camiseta exclusiva dos Vingadores que eu vou colocar aqui do lado. É uma camiseta bem legal. Basta seguir o meu Instagram, @triplofasa e o @piticavalesul, curtir a foto oficial e marcar 3 amigos e você já vai estar concorrendo a uma camiseta exclusiva e licenciada da Piticas. E eu vou primeiro abordar rapidamente a história do filme para depois entrar nos pontos positivos e negativos desse que é um filme bem longo, é um filme bem cheio de coisas. E eu vou abordar primeiro um pouquinho a história do filme para depois abordar os principais pontos positivos e os principais pontos negativos na minha opinião. Eu acho que o filme conseguiu de forma brilhante unir todas as histórias. Ele tem uma narrativa muito simples, é uma invasão, o Thanos está chegando e eles estão se preparando para isso, mas é muito legal que eles conseguiram unir o final do Thor Ragnarok com a nave partindo e Asgard explodindo. Eles conseguiram unir o final da Guerra Civil, a gente vê o Steve Rogers e o Tony Stark ainda divididos, a gente vê que os Vingadores realmente deixaram de existir no final de Guerra Civil. E isso pra mim é algo incrível que a Marvel tá conseguindo fazer, principalmente parabéns para a figura do Kevin Feige, que é quem consegue colocar tudo isso em prática em cada filme. E eu acho realmente sensacional que vários atores, diretores, roteiristas e etc. conseguem falar sempre a mesma língua e a gente tem esse senso de que tudo tá realmente rolando no mesmo universo, o que é difícil a gente ver com esse tipo de crossover. E a gente vê já no início do filme o Thanos destruindo a nave de Asgard. Finalmente o Ragnarok realmente aconteceu, porque caso vocês não se lembrem, eu não vi ninguém falando a respeito disso, mas no final de Thor Ragnarok eles dizem que enquanto o povo asgardiano ainda viver, Asgard ainda vai viver, ou seja, o Ragnarok não teria acontecido. E a gente vê no começo desse filme que o Thanos matou simplesmente todo mundo, o Thor é o último asgardiano vivo, então a gente pode concluir que o Ragnarok realmente aconteceu. Com exceção da Valkyria, que eles não trabalharam nesse filme, mas eu acho que eles têm alguma coisa planejada para ela no futuro, alguma coisa bem grandiosa, porque a personagem dela foi muito bem aceita. E o Thanos matou não só o Heimdall nessa cena inicial, como matou também o Loki, que era o vilão mais querido, foi quase que uma passagem da tocha do Loki pro Thanos. E a morte do Loki é extremamente brutal para os padrões de filmes de super-herói que a gente está acostumados hoje, e o Thanos é um dos vilões mais truculentos que a gente já viu, principalmente nesse gênero. Mas antes de morrer, o Heimdall consegue mandar o Hulk de volta para a Terra através da Bifrost, e o Hulk já avisa todo mundo, avisa o Doutor Estranho, avisa o Tony Stark, e logo que eles ficam sabendo da invasão, a gente acha que vai ter aquele tempo, eles vão se preparar agora até a invasão acontecer, e não, 5 minutos depois já estão batendo na porta deles, já estão invadindo a Terra, a gente vê a Ordem Negra invadindo, eles são extremamente poderosos também, qualquer um deles poderia ser o vilão de um filme separado, principalmente o principal, porque eles são seres extremamente poderosos e a gente fica só imaginando, porra, quão poderoso tem que ser o Thanos para esses caras serem meros servos dele, porque a gente já viu logo no começo do filme o Thanos dando uma surra no Hulk, por sinal, que faz o Hulk ficar escondido até o final do filme. E eu achei esse ponto um pouquinho estranho, porque o Thanos claramente fala naquele final que ele diz que ele mesmo vai fazer, que não adianta pedir para os outros, porque ele pediu pro Ronan e pro Loki conseguirem as gemas do infinito para ele, e os dois fracassaram, então ele decide ele mesmo fazer tudo aquilo. E a gente vê que não é ele que vai a Ordem Negra e eles fracassam do mesmo jeito. E depois disso começa a grande batalha com o Thanos. O Doutor Estranho, o Peter Quill e o Tony Stark e o Homem-Aranha vão juntos até Titã para tentar surpreender o Thanos no local dele, para tentar pegar ele de surpresa, o que não funciona, e os outros heróis tentam proteger o Visão para que o Thanos não consiga conquistar todas as joias do infinito, o que no final do filme ele consegue. E eu não vou abordar mais tanto assim a história em detalhes, até porque é um filme de 2 horas e meia, muito denso. A cada cena a história avança, a cada cena é importante para a narrativa, então não dá para eu entrar em todos os detalhes. Eu vou falar isso, o panorama geral do filme é esse, a gente vê esses acontecimentos principais
e acontecem algumas mortes, acontecem algumas outras coisas que eu vou abordar a partir de agora. Tanto a morte da Gamorra quanto a morte do Loki no filme foram extremamente surpreendentes e emocionantes. A morte do Loki já era esperada, mas a forma como ela aconteceu eu achei surpreendente. Eu achei que o Loki fosse ficar trabalhando um tempo pro Thanos, talvez algum dos Vingadores mesmo tivesse que acabar matando o Loki, mas não, a gente vê que ele realmente se redimiu, ele realmente passou pro lado do bem, entre aspas. E o Thanos, inclusive, fala que dessa vez ele não vai se ressuscitar, o que é quase que um cutucão dos irmãos Russo para os outros filmes da Marvel, onde geralmente a morte não importa tanto assim, porque a gente sabe que as pessoas vão ressuscitar no próximo filme. O único membro grande dos filmes que já tinha morrido até então era o Quicksilver, e agora a gente adicionou mais um caminhão de personagens para essa lista. E aproveitando que eu já falei que a Gamorra morreu, eu gostei bastante da Joia da Alma, eu tinha algumas teorias, eu fiz até um vídeo a respeito disso na semana passada, eu tinha algumas teorias sobre o que poderia ser ou onde poderia estar essa Joia da Alma, mas o filme decidiu tomar um rumo diferente. E além da gente ver o retorno do Caveira Vermelha, que era um dos melhores vilões do universo Marvel, que estava desaparecido desde o Capitão América, o primeiro Vingador, a gente viu também uma jornada extremamente pessoal do Thanos para conseguir essas joias. A gente viu que é quase que o destino dele, ele tá sempre indo rumo a isso, é uma jornada pessoal que ele tem de conquistar todas essas joias, e ele faz o sacrifício maior para ele, que é sacrificando a Gamorra para conseguir a última joia do infinito que ninguém sabia onde estava. Outro ponto alto para mim do filme foi o encontro entre os Guardiões da Galáxia e o Thor. Primeiro que os universos deles combinam completamente, os filmes do Guardiões da Galáxia parecem muito com o filme do Thor Ragnarok e vice-versa, tanto em termos de tema quanto em termos de clima. E as cenas de comédia entre eles são as melhores, é muito bem balanceado. Não adianta vir falar que é Vingadores, a guerra da comédia, igual já tem algumas pessoas falando que não. O humor no filme é muito bem encaixado, é muito bem balanceado, principalmente entre esses personagens. E mesmo depois, quando o Thor acaba abandonando os Guardiões da Galáxia, o Rocket vai com ele e eles continuam tendo muitos momentos excelentes. O Thor vai reconstruir um martelo para ele, vai fazer um novo martelo. Em um dos maiores feitos que a gente viu no universo Marvel dos cinemas, ele consegue segurar todo o poder de uma estrela para derreter e conseguir fazer um martelo novo. E o martelo é feito por ninguém menos do que Tyrion Lannister. Uma participação que eu gostei muito nesse filme, o Peter Dinklage, para mim é um dos melhores atores em atividade hoje. E eu acho que ele poderia ter um papel até maior no filme. Tudo bem que ele é um gigante no filme, mas ele poderia ter uma participação maior, porque ele é um ator muito bom para ter um papel tão pequeno. Depois de pegar o martelo, o Thor é só alegria, ele consegue summonar a Bifrost sozinho, ele destrói praticamente uma legião inteira do exército do Thanos em questão de segundos, e ele demonstra muito mais poder do que a gente já tinha visto de qualquer outro personagem nesse universo Marvel. E a batalha final, como todo mundo já sabia, é em Wakanda, porque eles estão protegendo o Visão. Eu imaginei que eles estavam protegendo a última joia da alma, mas não, é a joia da mente que está na testa do Visão. Eles vão para lá para se esconder do Thanos. E na minha opinião, o Robert Downey Jr. merece os parabéns. Eu sei que muitas pessoas já estão hateando no personagem do Tony Stark, no personagem do Homem de Ferro, porque ele rouba a cena, porque, pô, a Marvel inclui ele em tudo, até no filme do Homem-Aranha fizeram aquelas montagens, mas ele sempre se dedica demais, ele é um dos atores que mais se entrega, ele tá desde o começo nesse universo, e outros atores que estão há bem menos tempo constantemente falam na mídia que não querem mais fazer os filmes, que não querem, e ele continua se dedicando, continua entregando excelentes atuações, continua participando muito bem das cenas de comédia, das cenas dramáticas, e tudo bem, ele ganha por isso, ele ganha cerca de 50 milhões ali por filme da Marvel que ele faz, mas a gente vê outros atores muito bem pagos, como a Jennifer Lawrence, como o Jack Sparrow, por exemplo, e eles não demonstram esse tipo de interesse nas suas respectivas franquias e atuam só em piloto automático. Então, mesmo recebendo muito bem por isso, Robert Downey Jr. está de parabéns pela atuação dele nessa franquia, e nesse filme ele praticamente é assassinado pelo Thanos até que o Doutor Estranho volta atrás, entrega a joia e ele não morre. E uma das coisas que mais me surpreendeu nesse filme foi o fato do Thanos ter conseguido completar a Manopla do Infinito. Porque são 6 joias, ele não tinha nenhuma no começo do filme, então eu imaginei, pô, ele deve conseguir 3 ou 4 nesse filme e 1 ou 2 no próximo filme, então vai ter uma sequência, caso vocês não saibam, que vai sair daqui a 1 ano, daqui a 370 dias exatamente. Então eu naturalmente imaginei que ele não fosse conseguir, muito menos completar o plano dele, o plano final dele, e ele consegue juntar 6 joias do infinito na Manopla do Infinito. E não só isso, ele não tem discursos vilanescos, ele não tem aquele momento girando o bigodinho, dando aquela risada maligna, não. Ele consegue completar a Manopla do Infinito, ele já faz o plano que ele tinha desde o começo,
que é dizimar metade do universo, e a gente vê instantaneamente os heróis começando a morrer, a população começando a morrer e etc. Então pra mim isso foi extremamente impactante e mostrou que os irmãos Russo estão conseguindo fugir de várias das convenções dos filmes de herói e praticamente reinventaram a Marvel nos cinemas depois do Capitão América e o Soldado Invernal. E eu vou aproveitar esse ponto para mudar rapidamente para os pontos que me decepcionaram um pouco nesse filme. Primeiro, voltando às joias, eu não gostei do fato de Xandar ter simplesmente desaparecido. O filme começou e eles já falaram, ó, ele já tem uma joia do infinito. Eles não mostraram nem num flashback, nem de forma alguma o Thanos conseguindo conquistar a primeira joia. Eu até entendo, porque Xandar não conseguiu segurar nem o Ronan, muito menos o Thanos, mas seria legal ter visto pelo menos um trecho da batalha, ou um trecho de como ele conseguiu conquistar. E além disso, mesmo a cena do colecionador tendo sido genial, foi uma das cenas mais inteligentes do filme pra mim, eles também não mostraram o Thanos conquistando a joia da realidade, o que pra mim foi um ponto fraco no filme. Duas das joias que ele conseguiu, eles não mostraram ele conseguindo. E falando dessa mesma cena em lugar nenhum, a Gamorra tinha acabado de falar pro Peter Quill, ah, não deixe eu chegar perto do Thanos, se o Thanos capturar você me mata. 5 minutos depois ela vai lá e tenta lutar pessoalmente com o Thanos, ela praticamente se entrega ao Thanos. O que pra mim ficou meio inconsistente, ela deveria ter fugido o mais longe possível. Se ela tinha conhecimento da última joia do infinito, ela poderia ter impedido não só a morte dela, como a morte de bilhões de outras pessoas. E mantendo o assunto nas joias do infinito, tem a cena que muitas pessoas já estão criticando do Doutor Estranho entregando a joia pro Thanos. E mesmo ela tendo sido um pouquinho mal executada, eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais emocionante. Eu concordo, porque a gente viu que o Doutor Estranho foi pro futuro, viu milhares de realidades e em nenhuma delas eles ganhavam do Thanos, somente em uma. E a gente não sabe o que ele viu para chegar nessa vitória. Talvez isso que o Thanos fez nesse filme seja parte dessa única realidade em que eles conseguem derrotar o Thanos. Então o Doutor Estranho está seguindo um script de uma história que vai dar certo. E a joia da mente, que tá com Visão, que foi retirada da cabeça dele de forma brutal pelo Thanos. O Visão é um dos personagens que eu acredito que não volte mais, porque parece que ele morreu mesmo de morte morrida e não de morte de poeira, como a gente viu os outros heróis. E eu até achei interessante, eles tentaram fazer alguma coisa como o Harry Potter e o Senhor dos Anéis. O Harry Potter, ele sente dores constantes por causa da cicatriz, e o Frodo sente muito o peso do anel. A gente viu o Visão passando por coisa parecida com a joia do infinito que tá com ele, mas eu acho que nisso o filme acabou sacrificando um dos maiores heróis que eles têm, pelo menos um dos mais poderosos. E a Feiticeira Escarlate, por outro lado, tem pouco destaque, mas quando ela bota pra quebrar, ela mostra que ela é uma das personagens mais poderosas que foram apresentadas até aqui. E pra mim uma cena que até foi emocionante, mas que foi a decisão mais idiota do filme, foi o Peter Quill batendo no Thanos quando ele estava desmaiado. O plano dele mesmo tinha funcionado, o Peter Quill bolou um plano que funcionou, e ele mesmo estragou o plano, porque ele começa a bater no Thanos e a Mantis acaba tirando a mão do Thanos e ele acorda e começa a arregaçar todo mundo de novo. E lembrando que esses pontos negativos dos personagens não são uma crítica ao filme. Os personagens cometerem erros idiotas não necessariamente é um problema do roteiro, e sim uma amostra de que os personagens são humanos, de que os personagens eles cometem erros também. Isso pra mim torna o filme mais realista até do que deveria ser. É lógico que é um filme de heróis, com alienígenas e etc, mas eu acho que mostra que os personagens eles estão sedimentados no mundo real, que é esse universo Marvel. Agora eu vou falar um pouco a respeito do Thanos. Eu não sei se todos vocês perceberam as motivações do Thanos nesse filme, mas a impressão que eu tive é que ele teve um curso de férias com o Thomas Malthus. Para quem não conhece, o Thomas Malthus era um economista que criou diversas teorias a respeito de aumento populacional e de como que os países deveriam controlar a população para não acontecer uma escassez enorme de alimentos. E tudo que o Thanos fala, tudo que guia ele nesse filme, tem base nessas teorias, só que ele aplicou isso a um nível universal. E essas teorias do Malthus, inclusive, serviram de base para muitas outras obras científicas e fictícias. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é um tema bem interessante de se estudar. E pra mim isso traz uma certa razão, uma certa racionalidade pro personagem do Thanos, porque a gente entende um pouquinho o lado dele, mesmo que ele seja um genocida, que esteja tentando matar metade do universo. Eu acho que as motivações dele no filme ficaram um pouquinho mais razoáveis e um pouquinho mais racionais do que as motivações dele nos quadrinhos. Pra mim ele é o melhor vilão de filme de super-herói, além de ser ameaçador a cada instante, todo momento a gente tá temendo pela vida de quem tá próximo a ele.
E o final do filme é extremamente impactante, a gente viu que os Vingadores são insignificantes perto do Thanos com a manopla, inclusive o momento que muitos fanboys ali choraram, ai, como que o Capitão América tá segurando um soco, a gente vê que não foi nada daquilo, que novamente eles estavam chorando à toa, falando mal do filme à toa, sem saber as informações, e na opinião dele, ele tá fazendo aquilo que é melhor pro universo, a gente vê que é um peso até pra ele, é um fardo pra ele carregar esse destino que ele tem de controlar a população do universo. Eu não sei se ele vai ter que fazer isso a cada 50 anos, ele vai ter que eliminar metade da população de novo, porque as populações costumam ter filhos, então ele teria que continuar fazendo esse controle, ele seria quase que o deus do universo com essa manopla do infinito. E eu sinceramente mal posso esperar para saber o que acontece depois. Dos Vingadores eu diria que Thor e os Guardiões foram os melhores, enquanto o Hulk e o Capitão América foram um pouquinho deixados de lado, a gente vê eles pouco. E o Hulk eu até entendo não aparecer com tanta frequência, porque o filme já tem vários personagens em CGI, já tem o Thanos e a Ordem Negra, então com certeza isso demoraria para fazer se o Hulk aparecesse em muitas cenas, e isso aumenta também o orçamento do filme, que já tá lá em cima. E no final do filme morrem praticamente todos os heróis em uma cena extremamente emocionante, menos o Heimdall, o Loki e a Gamorra, que já tinham morrido antes desses acontecimentos. Então eu acredito que esses tenham sido os principais pontos abordados pelo filme, e eu pretendo fazer em breve um vídeo com as minhas expectativas de que caminho eles poderiam tomar no Vingadores 4 e o que eu acho que vai acontecer. E se eu esqueci de alguma coisa, de algum fato importante no filme, me perdoe, não tem como abordar tudo, porque como eu falei, é um filme de 2 horas e meia, eu acho que eu só não falei muito a respeito do Homem-Aranha, mas a participação dele é bem pequena também, ele é bem divertido, e ele tem alguns momentos bem legais com Tony Stark. Eu dei 4,5 pro filme na minha crítica, sem spoilers, que se vocês quiserem novamente, tá aqui do lado pra vocês verem. Vocês já assistiram o filme Vingadores Guerra Infinita? Eu vou montar uma enquete aqui do lado para vocês me falarem o que vocês acharam, que nota vocês dão para esse filme, e depois eu divulgo para vocês a nota que o pessoal aqui do canal deu. Então o que vocês acham que vai acontecer no próximo filme dos Vingadores? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!